Olá, gente, mais uma semana se inicia e vamos a todo vapor, tá bom? Nada de preguiça, hein? Vamos lá. Página 264, matéria de ciências, tá, gente? Abrem o livro, vamos só espreguiçar aí, porque precisamos estar ativos com as nossas atividades. Então, vamos lá. Segue a tia Débora aí com a leitura também, tá bom? Vamos acompanhar. Modificando o ambiente. Você estudou que alguns animais constroem seus abrigos com recursos do ambiente em que vivem, como galhos, gravetos, terra, entre outros. O ser humano também ocupa espaços e utiliza os recursos do meio para construir sua moradia. E para isso, acaba modificando o ambiente. Acompanhe o diálogo da turma do Luan. Observe o que acontece com o ambiente quando se inicia a construção de uma moradia. Então, aí vamos aí acompanhar o diálogo do Luan. Mas para construí-la, essas árvores terão de ser derrubadas. E os animais que vivem aqui terão que ir para outro lugar. Sempre que o homem constrói algo, ele modifica o ambiente. Aqui será construída a minha nova casa. Então, vão construir, observem a imagem, vão construir algo naquele lugar ali, onde que está a turma do Luan, certo? Mas vamos observar em volta, tem árvores, né? E para ser modificada vão ter que cortá-las. E as árvores, é moradia de alguns animais. E para onde que esses animais irão? Então, toda vez, né, que acontece de modificar um ambiente para construir, para uma construção, certamente animais que se abrigam ali vão procurar outro lugar para morar, para fazer a sua moradia. Então, vamos lá, trocas de ideias. A sua família já modificou o meio ambiente? Vocês se recordam de algum lugar que era de um jeito e teve que modificar para se transformar em outro? Você acha que essas modificações alteram a vida dos outros animais? Essas modificações alteram a vida dos animais? De outros animais? Sim ou não? Então, vamos lá, prosseguindo. Ambiente natural e ambiente construído. Acompanhem aí. Todas as vezes que os seres humanos fazem alguma construção, como uma casa, um clube, uma indústria ou até uma cidade, eles modificam o ambiente. Isso também ocorre quando se faz uma plantação ou mesmo uma praça ou um jardim. Chamamos de ambiente natural. As áreas compostas de rios, florestas, montanhas, vales, campos e mares que não foram modificados pela reação do ser humano. Então, esse ambiente natural, que são compostos, né, pelos rios, florestas, montanhas, vales, campos e mares, que não foram modificados pela ação de nós, seres humanos, chamamos de ambiente natural, tá? Então, vamos lá. Tem duas imagens aí, primeiro, né? Exemplo de um ambiente natural. Nesse ambiente encontramos grandes biodiversidade, ou seja, uma grande variedade de seres vivos.
Aí na segunda ilustração, representando a biodiversidade em uma floresta tropical. Aí tem arara, tem tucano, onça, que é uma floresta tropical, tá bom? Vamos seguir? Mas como o ser humano precisa obter alimento e moradia, acaba modificando o ambiente natural, criando um tipo de ambiente chamando de ambiente construído. Aí tem a imagem, né? As cidades são ambientes construídos. Aí tem prédios, praças que foram modificados e se tornaram ambientes construídos, que é o que o homem constrói, certo? Vamos lá. Aí tem mais duas imagens abaixo. A construção de uma usina para produzir energia elétrica modifica o ambiente natural. As plantações também modificam o ambiente natural, porque o homem precisa plantar para comer, né? Então, ele acaba modificando o ambiente natural, certo? Nossa primeira atividade, página 266. Vamos lá, prestando bem atenção, tá, gente? Observe as ilustrações e identifique se representam um ambiente natural ou um ambiente construído. Lembrando que ambiente natural é da natureza, ambiente construído é aquilo que o homem faz, tá bom? E aí tem várias imagens. Vamos para a nossa próxima página. Número 2. As imagens a seguir mostram como o ambiente natural vai sendo modificado à medida que se constrói uma cidade. Numere-as de acordo com a sequência temporal em que isso acontece. Então, vocês vão numerar a imagem número 1, imagem número 2, imagem número 3 e imagem número 4, tá bom? De acordo, né, que o tempo à medida que vai se modificando, tá bom? Vamos lá, número 3. Observe as ilustrações do item anterior e responda. O que aconteceu com a quantidade de árvores? O que aconteceu com os animais que viviam no ambiente natural e por que você acha que isso aconteceu? Então, aí tem duas perguntas, tá? Primeiro você vai responder o que aconteceu com os animais que viviam no ambiente natural. Aí vocês vão responder a primeira pergunta. Depois, a questão pergunta de novo. E por que você acha que isso aconteceu? Tá? Número 4. Em qual dos ambientes, natural ou construído, existem maior biodiversidade? A primeira pergunta. Porque em qual ambiente, natural ou construído, existe maior biodiversidade? Aí depois ele pergunta, vocês vão responder e depois o livro pergunta de novo. E por quê? Tá? Vamos fazer essas respostas bem completinhas, tá bom, gente? Vamos melhorar aí as respostas. Número 5. Que razões levam o ser humano a modificar o ambiente natural? Quais são essas razões que levam o ser humano a modificar o ambiente natural? Ok? Vamos ler. Página 268. Leia trechos de duas reportagens e saiba o que pode acontecer com os animais silvestres quando o ambiente natural vai sendo transformado em ambiente construído. Então, vamos prestar atenção na primeira reportagem. Animais silvestres invadem a cidade. Macacos pregos invadem a cidade em busca de comida e não respeitam barreiras. Pulam cercas, muros altos,
grades e, se for preciso, destelham as casas em busca de alimentos. O prefeito de Sales disse que o problema dos macacos surgiu porque as moradias já chegaram muito próximo da mata que lhes serve de habitat. Além disso, o município é uma estância turística que atrai centenas de visitantes todos os finais de semana. Ela é a raiz do problema. Os turistas acham graças dos bichos e costumam alimentá-los. Eles se acostumaram a buscar alimentos fornecidos ou deixados pelos visitantes. Não é à toa que as maiores invasões ocorrem às segundas-feiras, quando os turistas já foram embora e deixaram muito resto de comida no lixo. O que significa habitat? É um lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada, tá? Então, aí a primeira reportagem relata de uma cidade onde os macacos pregos estão deixando seu habitat para ir buscar comidas, né? Porque é uma cidade turística onde muitos turistas deixam seus restos de lixo. E aí, como as casas estão muito próximas das florestas, então atrai eles para buscar alimentos, certo? Vamos lá na segunda reportagem. Atropelamentos nas rodovias matam animais silvestres. O problema de atropelamento de animais silvestres parece fazer parte de todas as rodovias, com pequenas exceções. Os projetos das rodovias são alcançados de maneira improvisada, sem nenhuma preocupação com a fauna silvestre. Não há cercas de proteção, nem túneis para facilitar o tráfico dos animais de um lado para o outro. Experiências em outros países mostram que é possível reverter essa situação. A Alemanha, onde estão as estradas ecologicamente mais corretas do planeta, combina cercas que impedem o acesso dos animais à pista, como viadutos ou pequenos túneis, pelos quais eles possam atravessar de um lado a outro, sem ter que enfrentar os carros. Então, nós observamos aí do ladinho, né, alce atropelado em rodovia canadense, né? Então, tem um alce, um animal aí que foi atropelado. E muitas das vezes nós observamos na nossa estrada, até aqui próximo mesmo, eu observei semana passada um gambá, né? Logo ali na descida da prainha, um gambá que foi atropelado. E não temos acesso para esses animais atravessarem. Eu já passei por aqui, né, na prainha, indo para São Pedro, e uma cobra está atravessando. Então, não tem um caminho exato, não tem túneis, não tem um viaduto, não tem nada para dar acesso a esses tipos de animais. E aí, como a nossa cidade, vamos falar da nossa cidade, ela é pequena e é entre a natureza, né? O ambiente natural, então, a gente tem com mais frequência esses animais saindo do seu habitat natural para invadir a nossa cidade, tá bom? Então, vamos lá. Atividade número 2. Após a leitura do trecho das duas reportagens, respondam as questões no seu caderno. A questão A, vamos lá, abrir o caderno de ciências, tá bom? E vamos lá, responder no caderno. Se for uma resposta curta, pode ser até no livro mesmo.
tá bom? Mas vamos elaborar umas respostas bem legal. Quais foram as interferências humanas responsáveis pelos macacos pregos invadirem a cidade? Quais foram as interferências humanas responsáveis pelo macaco prego invadirem a cidade, certo? A B. Quais são as causas do atropelamento de animais silvestres nas rodovias, tá? Então, observem lá, volta lá um pouquinho na reportagem 1 e 2 para responder essas perguntas. Número 2. Vamos imaginar que os fatos relatados nos trechos das reportagens que você leu estão acontecendo em sua cidade. E que você e o seu grupo, nada de grupo porque não temos como, né? Mas você pode responder sozinho, tá? No seu caderno. Que você irá apresentar sugestões à prefeitura para resolver esse tipo de problema. Então, essa questão é para vocês falarem, né? Fazer um projeto aí de sugestões, né? Vocês vão criar sugestões para a prefeitura. Como ela pode resolver esse problema, solucionar esse problema, para evitar, né, atropelamentos, dos animais invadirem tanto a cidade. Então, que tipo de sugestão você daria, né, para o prefeito dessa cidade, para a prefeitura realizar para diminuir atropelamentos, a invasão dos animais? Aí tem assim, né, na número 2 ainda. Escolha uma das reportagens, depois discuta com os seus colegas qual seria a proposta de vocês para resolver o problema e anote-a no seu caderno. Então, esse trecho aí cancela, não precisa responder não. Cancela essa parte dessa pergunta. Vocês só vão dar as sugestões à prefeitura para resolver os problemas. Até aí. Essa parte de baixo, de escolher uma das reportagens, cancela, tá bom? E aí, hora de criar. Então, vocês terão que criar. Vamos aí. Vou ler, hein? Alimentar animais silvestres pode trazer problema para eles e para os seres humanos. Dependendo da alimentação, eles ficam doentes e, em alguns casos, podem até morrer. Além disso, alguns transmitem doenças aos seres humanos, como a raiva. Olha o tipo de doença que alguns transmitem. Vou até marcar aqui, com o meu marcador de texto, que alguns transmitem a raiva para os seres humanos. Por isso, para convivermos bem com esses seres, precisamos lembrar que não devem ser tratados como se fossem animais de estimação. Ajude a preservar a saúde dos animais silvestres. Para isso, siga orientações do seu professor e crie em seu grupo. Então, vai ser individual, tá, gente? Até marcar aqui, individual. Aí tem assim, um cartaz. Tia Débora não quer um cartaz, é no próprio caderno, tá? No caderno. Crie no seu caderno, tá? Para conscientizar as pessoas de que não devem alimentar esses animais para o próprio bem deles. Capriche, esse cartaz será divulgado na sua escola. Então, como não estamos tendo aula, vai ser feito no caderno e irá valer ponto em ciências, tá bom? Essa atividade de criar, tá? Uma conscientização. Vocês fizeram muito folheto informativo, certo? Então, vocês agora vão criar uma conscientização
no seu caderno de ciências e vai valer ponto. Não vou dizer o valor do ponto, tá bom? Mas aí vocês tirem foto e me enviem, tá bom? Então, que vocês tenham uma ótima aula, porque estamos aprendendo mais um pouquinho de ciências que tem o título muito interessante: Modificando o Ambiente. Tá bom? Então, faça o exercício com bastante capricho. Beijo, até a próxima aula.